temporalidade e temporalização em alemão. Depois vem Eduardo Oliveira. Rapaz, isso aí é ancestralidade, porque Eduardo Oliveira é da Bahia. E a ancestralidade é a minha relação com meus ancestrais na minha relação temporal. Falei, porra, isso é do caralho. Isso é bonito. Isso é mais do que Heidegger. Se Heidegger soubesse disso. E veja, como disse a Suzy, eu não fui para a Alemanha. Eu não fui para a Alemanha. Para onde eu fui? Fui para a Bahia. Eu fui para a Federal do ABC. Eu fui ouvir alguém que está estudando filosofia brasileira. Aí vem alguém e fala, mas é impossível esse negócio de filosofia brasileira. É impossível porque eu não quero pensar, não porque é impossível pensar. Então assume, é impossível porque eu não quero pensar, não porque é impossível pensar. Dá para entender? Que nós ficamos no comodismo, por ser professores do Estado, desse comodismo material pronto. E o fato de pensar nessas metodologias de pensamento afrocentrado, existem vários caminhos para as metodologias. Um dos caminhos pode ser pensar a demarcação, eu pensar a partir dessa margem, já que eu estou na margem, nós sabemos que a história dos negros sempre estiver à margem, eu preciso me demarcar nessa margem. Não me sentir marginalizado, mas eu tenho que me demarcar nessa margem. E a partir dessa margem, pensar metodologias que sejam possíveis, pensar um pensamento ou uma filosofia africana, não a partir do fluxo, mas a partir da própria margem demarcada por mim que estou marginalizado. E aí eu posso pensar que estou marginalizado fluindo com fluxo. Desculpa a redundância das palavras, mas marginalizado fluindo com fluxo. Só para usar uma linguagem mais periférica aqui. Estando dentro dessa margem, eu também não posso me deslocar da relação tempo-espaço. E se pegarmos a história do Brasil dentro do tempo e espaço, nós descredenciamos uma coisa dentro da história do pensamento filosófico africano. As questões tempo e espaço psicológicos. Toda vez que nós pensamos na história do Brasil, na história da escravidão, nós falamos, em 1800 alguma coisa, os negros estavam escravos no Brasil. Então eu penso, o negro estava escravo no Brasil, tempo, espaço. Eu esqueço que existia um negro que pensava. Então eu coloco o negro enquanto corpo que estava sendo escravizado no Brasil. Oh, que maravilha, sofreram, receberam chicotadas. Mas não tinha pensamento ali, ou só tinha um corpo sendo escravizado? Então a gente traz a história dos corpos escravizados, aqui dá para usar muito bem Foucault, traz a história dos corpos escravizados e não trazemos o pensamento desses corpos que eram escravizados e pensavam a sua escravidão enquanto uma estratégia. Dá para perceber o caminho? Aí vem, pô, mas não dá para pensar dessa forma, não dá para pensar porque teríamos, e aqui é um trabalho muito grande para quem se aventurar a fazer isso, é um trabalho muito grande, não reconstruir a história, mas repensar a história, a partir da estrutura do pensamento, a partir de uma nova estrutura epistêmica. E aqui tem que romper com os racismos epistêmicos, com os racismos de linguagem. A gente dá conta disso? Dá conta, basta ter coragem. E principalmente no momento desse, que é o momento de retrocesso do pensamento, se a gente não tomar cuidado, inclusive, obrigado aí pela água, inclusive o nosso próprio pensamento afrocentrado, deixa eu acabar aqui, obrigado. O nosso pensamento, falta um minuto, afrocentrado será esquecido. Eu gostaria muito de falar como que isso se dá dentro de uma metodologia, como que você aplica, por exemplo, na aula de matemática, você usando o som do berimbau, ou como você coloca isso na aula de arte, usando a capoeira de Angola, para o menino ter sua expressão corporal. E a capoeira de Angola é muito bonito, porque é um contato que não se toca, e é uma estética do contato que não se toca, existe uma afetividade que não é afetiva. Eu posso pensar nas obras de arte africanas, que se a gente não faz isso, quando eu ando ali pela República, tem um monte de obra de arte sendo vendida. Mas por que está sendo vendida? Porque virou um mercado. E por que virou um mercado? Porque a gente abriu mão de transformar ela em pensamento. Muito obrigado. Com precisão de tempo brasileira, estamos em Terra Brasilis, já temos aqui um encontrista que se disponibilizou a iniciar o debate de questionamentos, o Elcio. Os demais eu solicito que entreguem os crachás e, após o Elcio, se permitir, eu faço uma questão. Uma questão para a Suzy. Ô Suzy, para me entender bem, aplicar análise fenomenológica, como o Rui fazia, as questões aqui, usar conceito, ideologia de Marx, ou usar o conceito de ideologia de Marx para entender a estrutura da produção brasileira, do singularismo, etc. Essas três questões, como é que se explica na sua proposta? Deixa de usar o conceito de Marx, ou usa para entender a estrutura, e a fenomenologia que eu perguntei, porque nós fomos corretos. Enquanto os crachás estão chegando,
Eu vou falar partindo de um local, né? Praça da República, domingo à tarde, e uma musiquinha que fala assim, né? Tão falando mal de mim, tô dormindo e tô sonhando. Tão falando mal de mim, tô dormindo e tô sonhando. Uma roda de capoeira, que seria um ambiente também nosso, né? Que é o ambiente da escuta, da partilha, do diálogo, né? Do que vem, do que vai. O Marcos falou aqui do... Existia o negro que pensava, né? Existia esse nous, né? O nous estava ali, o logos estava ali, está ali, né? Está. Como que esse empoderamento de algumas, vamos dizer assim, grupos, né? Que ainda se perseveram pela capoeira, pelo samba, não vou falar especificamente de capoeira, que tem uma família inteira que mora vizinho de casa. Como que esse perpetuamento é uma insistência histórica que ainda não é registrada, né? Porque é só oralidade, né? Ainda não foi dada a devida atenção positivada, que tem que sair do papel, mas ainda é um perpetuamento oral, né, da tradição. Gustavo, para completar uma terceira. Boa tarde. Eu queria saber o seguinte, em relação à prática, especificamente na sala de aula, uma pergunta para todos, mas especificamente para a professora Suzy, como desconstruir tanto a questão do currículo, né, quanto a questão da prática própria do professor dentro da sala de aula, quando nós recebemos um aluno que tem todo um contexto ao seu redor que o coloniza. Então, como que na prática nossa, do dia a dia, na sala de aula, nós podemos construir essa descolonização, criando um olhar, né, na filosofia latino-americana, a filosofia da libertação, a filosofia africana. Muito obrigado. Podemos fazer essa rodada de 3, que já deu, e depois continuamos, para facilitar. Suzy? Vou procurar ser breve em todas, para que a gente possa conversar sobre todas as inquietações que estiverem aqui, né? A primeira pergunta do Écio, eu acho assim, dá para aplicar? Dá, se der para aplicar. Por que eu digo isso? Eu pego, por exemplo, uma teoria como a da ideologia. Eu posso aplicar a teoria da ideologia para entender de alguma forma o que acontece com o brasileiro? Dá. Eu pego a teoria do imperativo categórico. Dá para aplicar em alguma coisa do que tem no brasileiro? Não. Porque eu gosto do Marx e não gosto do Kant? Não. Porque tem determinadas teorias que podem nos dizer respeito, tem outras que não. E aí, só para explicar melhor, para não ser mal interpretada, qual que é a questão? Tem determinadas teorias que foram produzidas pelos europeus que elas nos dizem respeito, até porque nós estamos na relação com eles. Então, se você rastrear a história da filosofia, você vai encontrar um monte de teorias que nos dizem respeito. Muitas. Pela própria construção, pela nossa construção na relação com eles. Quando você pega, por exemplo, o próprio pensamento kantiano, para usar o exemplo que eu dei aqui do imperativo, o que você tem? Você tem um humano que não somos nós. Então eu acho que isso é importante a gente ver. Por trás de cada teoria filosófica tem uma concepção antropológica. Eu preciso saber se esse humano que esse filósofo está descrevendo, antes dele pensar em política, em ética, em ontologia, o que for, se esse humano diz respeito a nós, porque às vezes não diz. Então eu acho que a teoria ela precisa ser avaliada numa perspectiva antropofágica. Ela te serve e vai te nutrir, ou ela não te serve e não vai te nutrir. E vendo o uso e os abusos, né, que são feitos com a história da filosofia, eu tenho muita preocupação com isso, porque a gente vê teorias sendo usadas para falar de nós que estão contra nós. Contra nós, absolutamente contra. Então aí fica complicado. Pegando, por exemplo, o Hegel, que é um autor que tem voltado, nunca foi embora, mas assim, no século XXI agora tem muitos pensadores, século XX, XXI, que têm usado Hegel. Hegel é um filósofo muito complicado, gente. Ele dedica parte significativa da teoria para falar absurdos em relação a pessoas como nós. Então eu acho que a gente tem que avaliar agora com quem eu quero andar. Essa é a questão.
Agora, a sua segunda pergunta é mais complicada, quando você fala, por exemplo, da fenomenologia, se você pensar como uma atitude ou um método. Isso para mim dá uma questão, enfim, eu tenho investigado já há algum tempo. A gente precisa avaliar até que ponto que a atitude filosófica de uma determinada corrente, ela está atrelada à visão de mundo. E que o método está atrelado à visão de mundo. Porque se o método e a atitude estiver atrelado à visão de mundo, eu vou ter que ver qual é a visão de mundo para não cometer o mesmo erro que eu cometeria anteriormente. Mas eu entendo que é totalmente possível e acho que é válido desde que nos diga respeito. Então, assim, acho que o exemplo que o Marcos deu aqui do Heidegger para a ancestralidade é perfeito. Quer dizer, é claro que eu posso começar uma reflexão ontológica sobre o tempo desde o alemão, mas depois eu cheguei no desde outra perspectiva, né? Então eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação de que tipo de teoria e método nos servem. Essa tem sido a minha defesa. A gente tem que ser meio canibal, sabe? Aquela coisa de você se alimenta daquilo que vai te nutrir, mas não vai se alimentar daquilo que está contra você, porque aí é masoquismo, né? Disseminar, enfim, aquilo que está contra você. Mas eu defendo ainda que é possível usar, sim, parte significativa, né, daquilo que a gente entende aí como história da filosofia. O segundo ponto, só fazer um comentário rápido, eu tenho defendido que a resistência, todo tipo de resistência, é o primeiro locus da produção de filosofia no Brasil. Eu acho que se a gente se dedicar a isso, a gente já faz nossa vida valer a pena. Todo tipo de resistência, porque você tira a teoria ética da resistência, você tira a teoria política, você tira a teoria ontológica, teoria antropológica, teoria psicológica. Então, valeria a pena a gente fazer um rastreamento de situações de resistência e, a partir daí, fazer um trabalho de extrair as categorias e começar, então, a pensar filosoficamente. E o último ponto que foi colocado em relação ao currículo, descolonizar o currículo acho que é mais difícil ainda que descolonizar a filosofia, né? Porque você sabe que cada instituição, né, guarda a colonização de uma dada maneira. A escola é uma das que guarda ela com mais competência. Mas acho assim, o aluno precisa, a gente precisa inserir outros autores no currículo do aluno. Quanto a isso eu não tenho a menor dúvida, né? Eu tenho feito isso na Federal. Eu posso trabalhar Heidegger no curso de temas em filosofia, mas eu também coloco o Fanon e coloco o Dussel. Ou seja, eu não excluí, né, determinados filósofos, mas eu também não estou dando um curso só sobre eles. Isso é uma saída, né? Mas eu acho que tem uma outra coisa que é mais basilar. O aluno, ele precisa ser convidado toda a aula a pensar a partir do filósofo. Essa é a questão. Ou seja, eu não posso pedir para o aluno uma prova onde ele diga para mim o que o Platão disse. Eu tenho que oferecer uma prova para ele que ele diga alguma coisa a partir do Platão. A questão não é o que o Heidegger diz sobre o tempo. A questão é que a partir do momento que ele entende o tempo com o Heidegger, o que ele tem a dizer sobre o tempo a partir daquilo. E isso não é pedir a opinião do aluno. A avaliação, eu acho, o trabalho no dia a dia, não só a avaliação, mas o trabalho que a gente faz em sala de aula, tem que convidar o aluno a entender que o filósofo é uma mola atrás dele. Não é um muro que ele tem que descrever para você na hora do dia a dia da avaliação. Então a nossa tarefa é uma tarefa bastante difícil, mas eu aposto nisso, porque se o aluno perceber que ele pode pensar a partir de, você já está fazendo um trabalho de descolonização. Só que não vai adiantar fazer só isso também com uma tradição que está contra aquele aluno. Então eu acho que é super importante que a gente diversifique, né? E aí é a arte de driblar as ementas, os planos de ensino, os cadernos do Estado de São Paulo, né? O professor hoje tem que aprender a driblar tudo isso todo dia, né? Complementar essa pergunta que foi colocada a questão da colonização do aluno, eu imagino que realmente seja uma coisa extremamente difícil do professor fazê-lo, em razão da estrutura que está posta, de modo que tanto aluno quanto professores são colonizados, porque um programa já vem pronto sem que se permita que ambos pensem para buscar reflexão a respeito do plano de aula que foi formulado pelo mestre. Então, na verdade, não é uma questão isolada apenas do aluno, me parece também que é uma questão da colonização também do modo de pensar do professor. Isso da descolonização do currículo, de fato é complicado. Eu vou citar aqui um exemplo. Uma vez eu fiz uma análise do caderno do aluno, esse de filosofia, porque antes de mais nada também sou professor do Estado, né? Fiz uma análise e eu achei muito interessante que tinha uma nota de rodapé.
E como eu sou muito imaginético, eu gosto de usar imagens, aquela imagem histórica que vocês conhecem, que tem uma grande mesa de refeição, os brancos comendo e uma mulher dando um pedacinho de pão para um meninozinho comendo embaixo, né? Eu acho que vocês conhecem essa imagem que todo mundo já viu. Eu acho muito interessante, porque na nota de rodapé, dentro da perspectiva de uma linha filosófica, acho que política, não lembro qual que é, tinha uma indicação do Sheikh Anta Diop. Você pode procurar lá. Não sei se é o terceiro, o quarto ou o quinto. Pô, eu falei, pô, até que enfim alguém está me dando um pedacinho de pão dessa mesa farta da filosofia. Já estou feliz, porque tinha uma citação, quem quiser pesquisar ou aprofundar filosofias de matrizes africanas, nós indicamos a leitura do Sheikh Anta Diop. Eu achei aquilo incrível, mas veja bem, eu peguei a migalha da mesa, mas já foi um primeiro passo. Então, se eu não pego esse primeiro passo e uso esse primeiro passo, é que eu tenho que ser estratégico, tenho que ser malandro, usar esse primeiro passo para a partir daí pensar o currículo de maneira descolonial, eu não farei nada. Se eu ler aqui e falar, que droga, tá aqui, coloca na roda de rodapé e ficar reclamando ao invés de dar um sentido maior para aquilo que eu vejo, eu não vou transformar. E como eu gosto muito de metáfora, e eu usei a metáfora do Heidegger, e tem várias outras, muito mais como piada crítica do que necessariamente como metáfora. Aquela coisa que o pessoal que estuda Kierkegaard, eu estudo Kierkegaard, mas que estuda o Heidegger da angústia, que é um salto no abismo. Eu, quando estudei aquilo, eu fiquei fascinado, eu ficava horas em silêncio, pô, o que é um salto no abismo, uma angústia profunda. Aí, certa vez, eu estava assistindo o National Geographic Channel, aí tava lá aquela tribo indígena, que o pessoal sobe naquele negócio, a tribo africana, que sobe naquele negócio alto lá, é como se fosse um bungee jump, só que não tem elástico. Ele salta e bate, é como se fosse um ritual de passagem, ele se joga no chão. Se chegar bem, fez o ritual de passagem. Falei, pô, isso aqui é um salto na angústia, porque não está pedindo que eu fique trancado no quarto, tentando entender por que eu estou angustiado. O moleque que completou 15 anos, ele tem que fazer uma passagem para a vida adulta, para a sua concepção existencial, para a sua concepção de vida, para aquilo que ele vai ter que encarar na vida, fazendo um salto. Eu não teria coragem, eu prefiro ler Kierkegaard em casa e ficar, porra, angústia, apertão aqui dentro, subir na... Você entendeu? Agora, se eu for lá e faço uma leitura antropológica daquela situação e quero fazer também uma leitura filosófica daquela situação, eu posso. Por que eu não vou pensar aquilo como uma condição existencial de salto diante da vida, ou de um salto diante das angústias da vida, em que eu tenho que fazer opções de vida? Ou você é criança ou você é homem. Então, deu para perceber essa metáfora? Depois vocês pesquisam aí essa tribo africana, que é muito bonita. Ele sobe um negócio, amarra um negocinho na perna lá e pá, de cabeça no chão. Se não se machucar, tá bom. Aí você passou de criança para homem. Aí fica nós aqui, sem fazer uma pesquisa aprofundada, lendo Sartre, lendo, não que não tenha que ler, e lendo Heidegger na angústia e ficando angustiado porque não conseguiu entregar a tese. E o menino sobe lá, 30 segundos, resolve o problema existencial dele. Gustavo, seu crachá ficou aqui na mesa. Pedro Paulo, Marcos e Ângelo Ricardo Guarnieri. Pedro Paulo, Marcos e Ângelo Ricardo Guarnieri. Disponível. Pedro Paulo. Boa tarde. Parabéns a todos. Meu nome é Pedro Paulo. Eu sou professor da Escola Fidelino Figueiredo. E, bem, eu acho que esse tema, né, é um tema que está sempre nos angustiando, né, justamente pela nossa posição, talvez, né, nesse contexto geral da história da filosofia. Nós somos filósofos, professores proletarizados, né, de filosofia, e talvez eu acho que essa identidade ela causa uma angústia, né, porque eu ainda não entendi esse papel, essa identidade que está sendo construída da filosofia para nós, né, que hoje nós estamos nos caracterizando como professores de filosofia no Estado e brigando por sermos obrigados a estar na sala de aula com 32 aulas ou 40 horas semanais, né? Então, a minha pergunta aqui para a professora, né, é justamente o termo. Às vezes a gente se debate com os conceitos. E eu gostaria justamente de
apreender esse conceito de uma forma um pouquinho mais ampla, que é o conceito de descolonização, né? E isso pressupõe que algo foi colonizado, né? Então, o que foi colonizado e o que nós estamos debatendo aqui é a filosofia. Então, a filosofia foi colonizada. Então, eu gostaria que a professora fizesse digamos assim, fizesse um apanhado um pouquinho mais preciso, conceitual do tema, tá? E do professor Marcos, sobre a questão da filosofia africana, né? Eu gostaria que na próxima intervenção dele ele nos posicionasse melhor dentro da filosofia africana, por exemplo, em termos de princípios básicos, né, que eu gostaria de aprender um pouquinho mais, tá? Obrigado. As inscrições estão encerradas. Marcos e Ângelo. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos. Fiz algumas considerações aqui e fico muito feliz também pela questão da descolonização, e vou começar indicando pelo seguinte. No norte e no nordeste, eu não sei em que lugar especificamente, talvez alguém que saiba, foram encontradas pedras que são povos primitivos, pré-históricos, que são tratados como Stonehenge brasileiros. Alguém conhece? Não sei se é Paraíba, mas enfim, isso existe. Não estou inventando, vocês conhecem? As Stonehenge brasileiras, aquelas pedras que tem nos Estados Unidos também, tem a famosa. Onde eu estou querendo, onde eu quero chegar? E para você dizer sobre aquele evento, aquele fenômeno, você já usa uma linguagem eurocêntrica. Tanto é que a nossa conversa aqui é eurocêntrica, a nossa linguagem é portuguesa, né? Então, e já começa por aí, tem esse problema da linguagem. As reparações com relação a índios, negros, mulheres e afins tem que ser corrigida a todo instante, toda ordem. Avançar no século XXI sem considerar isso seria continuar onde estamos. E eu acho que a tomada do golpe que ocorreu, acho que ficou claro. Tiraram as mulheres, tiraram os afrodescendentes negros da representatividade, ficou muito claro onde que se queria chegar. Tem uma história curiosa com relação à vira-latice, que é a seguinte. Acho que eu não vou citar ou traduzir as enciclopédias na Universidade de São Paulo. Foi indagado por um aluno, onde o aluno questionou, isso na década de 90, se existia um filósofo brasileiro. O professor disse que não, iria ter. Aí, não contente com a resposta, questionou, mas e a professora Marilena? Aí o professor deu risada, como quem diz, não era, né? Veja, o Paulo Arantes, por escrito, escreveu que a Marilena é o narizinho da história da filosofia brasileira. Então, essa postura de desqualificar o pensamento brasileiro não é de hoje, né? Então, é fato mesmo. O dilema da razão, que pode ser entendido como sair dessa descolonização, os Frutichones falaram na dialética do esclarecimento. Como que a razão vai salvar a si mesma? Se ela tinha levado pro abismo do nazismo e fascismo. Então, aqui também é a nossa questão, né? E eu fico feliz que essa discussão tenha ocorrido aqui na Profesp, mas eu trago também um axioma que é o seguinte, onde eu penso, esse axioma é tolinho, indicar que a periferia de qualquer sistema, ela é maior do que o centro de qualquer sistema. Claro que ser excluído para homens, mulheres, de qualquer latino-americano, hoje os brasileiros que gostam de ir para Miami ou para Disneyland estão passando um vexame lascado aí, sendo tratado como os porcos, mas nem todo mundo quer fazer parte do eurocentrismo. Eu acho que talvez aí, e a questão de pensamentos diferentes, de formas... Por exemplo, você fala em método é eurocêntrico, difícil. Mas enfim, para terminar,
que é uma questão que eu deixo principalmente para as comunidades, para os negros, que é a síndrome de Estocolmo no abraço racista que às vezes a gente percebe, né? Você vê que tem amigos que sofrer, aí eu não tenho como dizer, mas sim pelo que a gente percebe, né? O sistema racista, excludente, e para a mulher também vale, e a gente também tropeça nisso. A Dilma, inclusive, deu numa das falas dela, ela teve que se retratar, conseguiu perceber que eu estava usando o termo incorretamente. E que é o que exatamente alguém aqui falou, acho que foi o professor falou, nós estamos embebidos nessa formatação, que para quebrá-la não é pouca coisa. Eu acho que esse espaço serve para isso, eu acho que é mérito da Profesp, mas não é nada fácil não. Tentar outros descentralizar e descolonizar, acho que é isso. Ângelo Ricardo Guarnieri. Marcos, o seu crachá ficou aqui. Eu já pego. Boa tarde novamente. 2 minutos é tão pouco para falar, né? E também não tem nada para dizer, na verdade, né? A gente quer fala e não fala. Eu gostei muito do tema agora da tarde, da descolonização da filosofia. Eu lembrei, eu trabalhei durante algum tempo lecionando numa faculdade de padres, uma matéria chamada Filosofia Brasileira. E a grande dificuldade dessa aula era justamente quem que faz filosofia no Brasil. Aí eu descobri um autor chamado Gonçalo Palacios, que acho que é da Universidade do Goiás, e ele não é brasileiro, ele é latino-americano, né? Mas ele já está no Brasil há muito tempo. Ele tem um livrinho lá, Como Fazer Filosofia Sem Ser Grego, Estar Morto e mais alguma outra coisa. E tem um outro olhar alheio. Muito interessante o livro. E ele fala dessa questão da construção do pensamento, autonomia, como fazer, E fiquei lá, passei acho que 2 anos trabalhando nessa matéria e não descobri como que se faz filosofia no Brasil. O próprio Caetano, acho que tem uma música que diz que só dá para fazer filosofia em alemão, né? Aí eu descobri filosofia brasileira um dia indo assistir a peça do Zé Celso Martinez. E depois da peça, são peças longas, ele falou para mim de uma obra do Oswald de Andrade, não sei se é antropologias filosóficas, utopias antropofágicas, é isso aí. E aí eu descobri, falei, puxa vida, tem filosofia no Brasil. O problema é que a filosofia no Brasil está mais escondida na arte do que propriamente na academia de filosofia. E a pergunta que eu quero deixar para vocês aqui, para que a gente possa pensar, eu fiz mestrado, sou da área de filosofia, mas fiz mestrado na área de educação, porque sempre tive muita dificuldade em lidar com os filósofos, principalmente da academia, porque se estuda um preciosismo do conceito, né? E normalmente você estuda o filósofo do filósofo e o conceito, e achei bacana aqui a professora falando que da Universidade Federal, falei, olha, tem alguém pensando diferente. De qualquer modo, como que a gente consegue fazer isso dentro da filosofia, se na própria academia se trabalha simplesmente essa filosofia transatlântica de fora, né? Você não consegue levar essa discussão, principalmente esse que o professor falou, né? Um pouco dessa questão da antropologia dentro da filosofia. A gente vê isso em alguns programas de humanidades, da sociologia, da educação, mas a filosofia ela tem essa dureza, enfim. Tem uma série de questões, mas essa é a principal. Tá bom? Obrigado. Teve uma das perguntas, não vou lembrar exatamente a ordem, mas vamos falar sobre alguns princípios básicos da filosofia, né? Se daria para aprofundar mais o tema, não dá. Desculpa, não dá, e a gente vai precisar de outro congresso só sobre filosofia africana, não dá. Mas dá para a gente pensar no que a filosofia africana propõe, para além daquilo que nós já sabemos. Para isso eu precisaria entender como se estruturam as relações
éticas e morais, como que se relacionaram, que foram criadas as relações éticas e morais na África, como que se dão as relações humanas na África, como que se dá relações afetivas na África, como que se dá a relação com a arte na África. E falando da África, também como que se dá as relações humanas na diáspora, ou seja, no Brasil, nos países que tem africanos, como que se dá as relações afetivas na diáspora. Precisaria de muito tempo para fazer uma exploração um pouco mais detalhada sobre isso. Mas tem muitas linhas da filosofia que podem contemplar isso. Existe a filosofia africana pré-moderna, para quem quiser pesquisar. Filosofia africana moderna, para quem quiser pesquisar também. Etnofilosofia e sagacidade filosófica também tem para pesquisar. Se você quiser, tem filosofia, ideologia e nacionalidade, se você quiser pesquisar. Tem Franz Fanon para você pesquisar. Tem Sheikh Anta Diop para você pesquisar. Tem a própria Angela Davis para você pesquisar, tem Kate Molefe Asante para você pesquisar, tem você estudar um pouco a origem do Egito para você pesquisar. Quer pesquisar? Então vai lá e pesquisa. Lugar tem, gente tem. Falta um pouco de coragem para fazer essas coisas. Não para encobrir o que já foi feito pela filosofia eurocêntrica, a intenção não é essa. O fato de você pensar em um método novo, uma forma diferente de pensar, não quer dizer que você tem que abrir mão de outra. Tem aqui uma das pessoas mais magníficas, por falar em método, essa palavra, que é o professor Severino, que todo mundo usou aquele livro, Metodologia do Trabalho Científico. Ó, ele está aqui, dá um beijo nele, porque esse negócio de agradecer a pessoa e falar dele depois que morreu é ruim. Ele está aqui, dá um beijo nele, agradece, que eu usei, quase todo mundo usou, então agradece antes que ele se torne. Dá uma salva de palmas para ele aí. Tá ali quietinho, mas ele chegou e quem gosta das figuras, o olho parece que puxa, né? Eu olho para ele e eu sinto raiva do livro dele, não dele, mas depois agradeço, e graças ao livro dele eu fiz um trabalho meia boca na graduação. Mas foi isso, meia boca, porque eu usei. Porque se não tivesse usado ele, eu teria usado o outro. Não quer dizer que o outro seja melhor ou pior do que ele, ou que ele é melhor ou pior que o outro, mas o bom para mim foi o dele. E o bom para mim nesse momento é pesquisar a filosofia africana. Outra pergunta que o rapaz, que eu esqueci o nome, não vou lembrar também, eu sou horrível para lembrar nome, de pensar em uma fenomenologia, e se a gente for pensar em fenomenologia em Russell, aqui dá um trabalho danado, mas eu vou pensar em um afroperspectivismo fenomenológico, digamos assim, que é de onde eu estou partindo. Dentro da dinâmica da África e da diáspora, os movimentos não se dão de maneira muito linear. A coisa é dinâmica, a coisa é múltipla, a coisa é flutuante. Então eu tenho que pegar certos fenômenos enquanto eles acontecem. E pode ser que ele acontece não no momento histórico que eu vi, pode ser que um fenômeno que eu quero pegar para pesquisar está acontecendo de maneira ancestral em 1880. Então eu, por exemplo, estudo o Banzo enquanto a categoria existencial, eu tenho que fazer um recorte fenomenológico desse movimento enquanto ele acontece na história que passou. Percebeu como o trabalho que dá isso? Eu tenho que pegar esse fenômeno, analisá-lo de maneira afrocentrada, fenomenológica, enquanto ele acontece numa história que já passou. Isso dá um trabalho absurdo, isso dá horas e horas, não angustiado, mas, sei lá, tentando pular de um penhasco. Ainda bem que meu prédio só tem 2 andares, se eu cair, só quebro uma perna. Mas, enfim, dá um trabalho danado. A outra que o rapaz também falou, tem gente que adora falar, eu estudei genealogia da moral em Nietzsche, eu acho maravilhoso. Eu li Nietzsche e não entendi nada, mas eu acho ele magnífico, porque não é que eu não gosto do Nietzsche, não tenho condições de entender, mas faz a genealogia da linguagem brasileira para você ver onde é que você vai parar. A quantidade de pensamentos que você vai trazer. Porque ao estudar a linguagem, eu estou estudando consequentemente quem pensou daquela forma e quem falou daquela forma. A linguagem escrita é a linguagem não escrita, que seria a oralidade. Pega os griots e pede para ele contar as histórias. Aí você vai ter uma genealogia da linguagem. Olha que tema bonito para a sua tese de doutorado. Por que você não faz isso então? Aí você está pensando filosofia, vai fazer isso, vai pensar filosofia brasileira. Então vamos lá. A primeira questão que foi colocada sobre o fato da filosofia ter sido colonizada, né? Isso é um tema interessante, porque na verdade você não tem Europa dissociado da ideia de colonização. A gente tem que fazer um anacronismo aqui, né? Porque você tem que pensar, a Europa passa a ser Europa a partir do momento que ela passa a colonizar determinados povos, porque antes dos processos de colonização ela também era a periferia de um outro mundo. Então, a gente tem que pegar esse momento da colonização e aí entender que a partir dali, o que é produzido, não é que necessariamente foi colonizado, é um dos produtos da colonização. Aí você poderia dizer, tá, mas aí o que a gente faz com a história da filosofia medieval, o que você faz com a história da filosofia antiga, que foi anterior a isso? Bom, a gente faz o que eles também fizeram.
olhar todo esse passado a partir da perspectiva moderna. Porque os europeus também fizeram isso, ou seja, eles escolheram algumas tradições que eles quiseram colocar atrás deles, como sendo os seus pais e as suas mães. Então, a gente tem um recorte aí, que ele é um recorte colonizador, né? Então, isso só para não parecer que é como se fosse um projeto em torno apenas da filosofia, quer dizer, é um processo de colonização. A filosofia acaba aparecendo como um dos produtos ou um dos resultados desse processo. A outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, e aí não é para nos provocar, é que a filosofia não só é produto desse processo, portanto a gente poderia dizer então que ela passou por essa colonização na sua Constituição, mas ela continua sendo. E aí entra a questão que foi colocada pelo colega em relação ao currículo, né? Gente, convenhamos, tem determinados autores que estão no hall daqueles, estão no topo, né, da lista daqueles que têm teorias colonizadoras que nós mesmos levamos para a sala de aula muitas vezes por opção. Então, nós continuamos fazendo esse trabalho de colonização. Isso é uma coisa importante, né? A gente sabe que todos os cursos de filosofia, pensando no caso do ensino superior, você sempre escolhe os autores que você vai estudar numa miríade de autores. Essas escolhas, elas também são colonizadoras. Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar hoje, quer dizer, é um processo que continua acontecendo. Como que eu acredito que a gente identifica quais são essas teorias que são mais fortemente colonizadoras, ou seja, de maneira escancarada? Quando eu tenho uma relação, dentro dessa teoria, uma relação do eu com o outro, em que o outro é inferiorizado, tipificado. Ou seja, é aí que eu consigo identificar, quer dizer, como é que essa visão de mundo filosófica olha esse outro. Então, eu consigo perceber o grau, vamos pensar assim, de colonização na medida que eu entendo essa dimensão ética de todas as filosofias, né? Então, isso é um ponto importante. E, nesse sentido, nem o Marx está livre. Como bom pensador europeu, quantos e quantos fragmentos de texto, principalmente numa determinada época da produção da obra dele, em que você vê o olhar colonizador ali também. Por isso que eu falei que a questão é ter que tentar separar essas dominações, porque senão a gente não consegue perceber essas coisas. Então é uma tarefa. No caso da segunda questão e comentário, só para pontuar 3 coisas. Primeiro, é importante dizer que ser europeu não é ser eurocêntrico, né? Então hoje, se você vai estudar um filósofo português, não significa que você está defendendo o eurocentrismo. Aliás, eles estão tão marginais na filosofia europeia como nós estamos aqui, né? A filosofia portuguesa ela é tão desqualificada dentro do que se considera o mundo filosófico quanto o Brasil ou qualquer outro país. Também, da mesma forma, não posso dizer que só porque é estadunidense, então também é europeu. Falamos da Angela Davis, aliás, o livro dela está aqui várias vezes hoje, é uma filósofa estadunidense. Então a gente tem que tomar cuidado para não confundir. O fato de ser estadunidense dá um lugar de onde ela fala. Disso não há por que retirar isso dela. Mas isso não significa que ela seja colonizadora, né? Então a gente tem que tentar fazer essa separação. E uma observação em relação ao método. Se eu acreditar que usar método já é uma perspectiva eurocêntrica, eu vou ter que dizer que não usar método também é. Porque a gente já tem aí a chamada pós-modernidade que quebra justamente com isso, né? Então eu acho assim, a gente tem que tentar relativizar um pouco isso, o conceito mesmo de método, e pensar, o método é um caminho para você chegar em algum lugar, certo? Eles não são donos dos métodos, acho que a gente não precisa chegar nesse ponto. No entanto, eu coloquei aqui para vocês que eu acho que a gente tem que avaliar os métodos. Não, a questão não é que o método é eurocêntrico, eu tenho que ver se o método que eu estou utilizando automaticamente não está me excluindo. E aí por isso as minhas muitas desconfianças com a dialética do Hegel, que é um método usado e reutilizado desde que ele o escreveu. Mas não vejo que exatamente o método seja, né? E a última questão em relação à filosofia no Brasil, também só um comentário. Quando a gente vai, eu dou aula de filosofia no Brasil faz muitos anos, né? Dei aula na Metodista e agora também dou, junto com o professor Daniel Pansarelli, filosofia na América Latina e filosofia no Brasil. Nós tivemos recentemente o primeiro concurso de filosofia na América Latina e no Brasil, que estava aberto até poucos meses aí atrás, poucas semanas na verdade, se eu não me engano, na Unila. Nunca nós tivemos essa vaga no Brasil, para vocês verem como que essa questão ela de fato é marginal. Agora, se eu tenho uma disciplina de filosofia no Brasil, a minha preocupação é por que tem que ser história da filosofia no Brasil? Eu sempre me recusei a fazer isso.
Eu entro para dar aula de filosofia no Brasil, não é para fazer história da filosofia no Brasil. Todo mundo que um dia tentou, conseguiu, não conseguiu fazer filosofia no Brasil. A disciplina de filosofia no Brasil, e eu entendo que a da América Latina também, ela é a hora da gente discutir isso que a gente está discutindo aqui. O tema não é a história de quem fez ou tentou fazer. Porque aí senão eu vou cair nessa discussão toda que a gente levantou aqui hoje. Como é que eu faço filosofia no Brasil? Essa é a questão. Uma disciplina de filosofia no Brasil tem que discutir, por exemplo, o que é filosofia. Certo? Uma disciplina de filosofia no Brasil tem que descobrir como é que eu faço esse negócio. Acho que essa é a pauta, e não exatamente fazer uma história dele. Vocês vejam que a gente começa tentando dar uma disciplina de filosofia e termina fazendo história daquela filosofia. É muito diferente isso, né? As desqualificações em relação a quem tenta ou não fazer isso no Brasil, elas ainda continuam. Já melhorou bastante, né? Mas ainda continuam de maneira muito contundente. Mas acho que o caminho justamente não é tentar fazer essa cronologia, né? Até porque senão eu fico julgando se aquilo é ou não é filosofia. E a proposta, na verdade, deveria ser outra. Deveria eu reunir um grupo de estudantes para falar: como é que a gente faz esse negócio? Você diz que é filósofo, você diz que é filósofo, e aí? O que a gente vai fazer? Acho que essa é a pauta dessa disciplina. Primeiro, eu queria pedir licença para saudar o professor Severino, com quem eu tive a honra de fazer o PAI na USP. E, respondendo à pergunta do Marx, eu gostaria de dizer o seguinte: essa questão, por exemplo, que foi colocada da vira-latice, se observa que o racismo no Brasil, em determinados momentos, ele não atinge exclusivamente a população negra. Quando se coloca a questão também da vira-latice, é uma questão também racial. Porque nós, de alguma forma, aprendemos a não valorizar, não apenas o negro, mas também a não valorizar o brasileiro branco em razão dele ser brasileiro. Então, quando se rejeita uma pessoa da estatura da professora Marilene Chauí, que, a meu ver, faz filosofia de primeira grandeza, isso, na verdade, é o comportamento da vira-latice. É não reconhecer o produto do meio, porque nós somos ensinados a valorizar aquilo que foi produzido pelo outro, de modo que nós não valorizemos a nós próprios. Então, eu penso que essa questão ela é muito mais profunda do que pode parecer, né? Na verdade, a gente acaba não reconhecendo e não destinando a autoestima para os nossos. Exatamente isso que acontece, em parte, com a população negra. Eu estou desenvolvendo uma tese na USP sobre a subrepresentação da população negra, e a pesquisa de campo a gente constata em determinados momentos que a própria sociedade brasileira e a comunidade negra, ela não tem, ela não destina uma autoestima aos seus, porque ela também foi ensinada a não respeitá-lo, foi ensinada a não vê-lo como igual. É assim que a sociedade nos trata. Então, quando a gente rejeita alguém do nosso meio que tendo capacidade de exercer com propriedade a atividade que se propõe a fazer, é porque, na verdade, nós estamos ainda com as nossas mentes, infelizmente, colonizadas. É preciso descolonizá-las. Muito obrigado. As últimas 4 intervenções: Ocimar, Ederson, Agostinho e Alessandro Isabou. Agostinho? Tudo bem. Ocimar, Ederson e Alessandro Isabou. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Ocimar, professor da rede pública aqui de São Paulo, atuo na Zona Leste aqui da cidade também, e sou da direção da Profesp. Eu gostaria de dirigir uma pergunta para o Dr. Osmar, né, que assim, não só eu, mas acredito que boa parte dos meus colegas aqui tem uma dificuldade muito grande da implantação da Lei 10.639. Né? Qual que é a experiência do senhor nesse campo? O que o senhor tem visto? Quais são os problemas que normalmente que o senhor costuma notar nesse campo? Tá, okay? E queria fazer uma pergunta também para a professora, né, Suzy, que quais são os assuntos e os temas que normalmente são trabalhados na questão latino-americana, né, e que as pessoas ainda não estão trabalhando ainda? Quais são as dicas que a senhora poderia nos dar nesse campo? Né? E a última pergunta para o Dr. Marcos é
o que ele tem visto aí, poderia dar uma experiência, uma ideia para a gente de como trabalhar a africanidade com a matemática, que foi o que o senhor já tinha dito anteriormente, eu acho que não pode perder essa oportunidade. É isso. Ederson e Alessandro Isabo. Boa tarde a todos. Então, sou Ederson de Osasco, periferia, tamo junto. Eu falo isso periferia porque vocês vão entender bem a questão ao grupo aí. Na questão da democracia, né, nesse momento que nós estamos, a gente vê muito a questão do peso sobre a diversidade e a questão também do absurdo da convivência. Em que sentido? Nós vemos assim a questão, ora, da descolonização, do falar do outro, então dar o valor ao outro, mas a questão às vezes do exótico, né? Então, colocar aquilo, o outro é lindo, é bonito, é diferente, mas na prática a gente vê que existem as discriminações. E nós estamos no estado que representa bem isso, né? O estado de São Paulo. E falando de Osasco, onde eu moro, é um bairro assim, bem periférico, né? E lá tem um evento da Eletropaulo lá que chama Casa da Cultura, que representa isso que eu quero falar. Então acontece, lá é um ponto do funk. Então, geralmente sábado e domingo a molecada desce e vem ali dos bairros vizinhos. E geralmente quando dá 2, 3 horas da manhã, geralmente a polícia desce lá e solta bomba, tem aquela dispersão. E eu gostei de uma coisa que vocês falaram relacionado a isso, que é a gente trazer a filosofia mesmo a partir da sua realidade, os seus problemas, né? E aí, uma coisa que a gente vê que na filosofia, no campo aí também da nossa história Brasil, ciências humanas, é essa questão de falar da resistência, né, dos grupos, mostrar o quê? Que o indígena, o negro, o nordestino, o Brasil teve e continua tendo essa questão da resistência, né? E tivemos lutas. Só que a gente vê que isso é ignorado, é deixado para trás, né? E aí alguém aqui colocou sobre a questão assim, de nós pensarmos no amanhã, no otimismo. Só que assim também, às vezes nós não conseguimos pensar nesse otimismo, porque a gente vê que o pessimismo, ele dominou os ambientes, né, da esfera da democracia, da instituição política, religiosa, e principalmente das escolas, que particularmente eu vejo que nós somos privilegiados a estarmos hoje aqui, e vendo que a gente está trazendo a situação da nossa vida, os problemas, né? Porque quando a gente vai conversar com o outro é isso, não, o Brasil nasceu errado, aqui não tem, viemos errado e só tem um jeito, né? A morte. Então, a questão mesmo que eu coloco assim para vocês é falar sobre isso, a questão aí da democracia, a filosofia nesse espírito, sobre a diversidade e a questão também do absurdo da convivência, ou seja, o outro que é uma possibilidade de me enriquecer, porque vai me confrontar, e a filosofia é um confronto, né? Mas nós buscamos aí, como diz a Hannah Arendt, né, o elemento da política, a questão aí da convivência, o espírito da paz deve permanecer, né, sobre a guerra. Mas como a filosofia pode ensinar as pessoas a lidar constantemente com isso, com esse conflito, que muitas vezes é tentado ocultamente, né? É deixado assim de lado, mostrar que vivemos uma passividade, sendo que constantemente nós vivemos sim sobre uma resistência, sobre uma luta que nós às vezes não valorizamos as conquistas, né? Porque nós nos debatemos com outros meios aí de influência, de formação de mentalidades. Obrigado. Marco, a gente tem observado a luta, especialmente do movimento negro organizado, no sentido de pressionar o Estado brasileiro para a implementação curricular da Lei 10.639 nas escolas públicas. O que nós estamos observando ultimamente há uma certa resistência por parte de agentes do Estado que se colocam contrários à implementação dessa disciplina, sob a alegação de que a sua abordagem poderia trazer desconfortos para aqueles alunos não afrodescendentes ou não negros. Na verdade, isso é uma falácia, porque parte, na verdade, de uma resistência estrutural do racismo brasileiro,
que não pretende em nenhum momento permitir que negros possam ser protagonistas. É como diz o professor Marx, a nossa história ela foi sempre construída a partir do pensamento do indivíduo branco. Então, a partir do momento em que nós nos tornamos sujeitos, sujeito direito de contarmos a nossa história com a nossa interpretação, sem nenhum bairrismo, mas na verdade dentro de um lado epistemológico, de uma forma ética e lógica, trazer a abordagem dessa questão para as escolas brasileiras, há uma resistência em razão da nossa história não ter sido construída por nós. E você vai, a partir do momento que se introduz essa matéria, você vai desconstruir uma série de estereótipos que estão por trás disso. Muitos deles é a questão da colaboração da população negra para a humanidade. Nos Estados Unidos se encontra uma série de publicações onde se pode constatar a invenção de inúmeros indivíduos negros que contribuem para a humanidade, uma série deles. Só para citar um aqui, o George Washington Carver, que é o sujeito que inventa o amido, é um negro. Sabe? Então, você tem uma série de informações que poderiam trazer com a introdução da disciplina sobre a educação pautada na Lei 10.639 no ensino público, e essa resistência se faz por conta disso. É uma questão mesmo de você não permitir que a história seja contada de uma outra forma. Então, eu vejo por aí. A primeira questão, acho que essa foi a segunda questão, o segundo comentário, sobre um pouco da tradição da filosofia latino-americana, o que ela tem pesquisado e o que a gente poderia pesquisar. Eu acho que assim, a gente tem uma tradição que já é considerada uma tradição, tem muitos autores, né, dentro dessa história, e tem muitos temas que surgiram também, muitos ligados à ética e à política. Mas eu quero conduzir minha resposta para outro caminho. Eu acho que tem uma coisa que aconteceu muito no início, principalmente quando a gente pensa na filosofia da libertação, que eu ainda acho que é uma tarefa para nós. Os filósofos da libertação em especial, eles pensaram e tematizaram a própria filosofia. E como eu acho que a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo, seria muito bom a gente fazer isso mais um pouquinho, tentar entender melhor o que é isso. Porque eu acho que sem entender de fato o que é esse pensamento, fica muito difícil você fazer e fica muito difícil também você se posicionar enquanto papel. Então eu acho que assim, eu não sei nem se é tanto a questão de investigação sobre o que é filosofia, mas eu acho que é uma investigação para uma tomada de posição em relação à filosofia. Então, para os filósofos latino-americanos há um consenso. Filosofia, ela é sempre filosofia da praxis. Ela não é só um saber, ou seja, você não é filósofo quando você simplesmente se apropria de uma teoria. Ela é uma filosofia que ela está direcionada para a busca de saídas, ou seja, para a busca de soluções de problemas concretos. E, em especial, para a busca de solução de problemas concretos em relação a questões sociais e econômicas. Ela foi construída dessa maneira. Ou seja, se esse pano de fundo ainda é um problema para nós, e sem a menor dúvida isso ajuda bastante, porque a gente precisa de contornos, de recortes, o que eu faço sobre o que eu faço. Então, acho que essa tradição, ela traz isso para a gente. Dá um contexto e, ao mesmo tempo, nos coloca para pensar em nós mesmos. Quer dizer, o que é que nós somos nesse lugar? O que eu quero quando eu sou professor de filosofia ou quando eu sou filósofo? O segundo ponto que eu acho muito importante é que essa tradição da filosofia na América Latina sempre faz um pensamento filosófico situado. Então, isso eu acho que é um exercício interessante para a gente fazer. A gente precisa puxar nossas reflexões filosóficas, não dos livros nem das teorias. A gente precisa puxar a reflexão filosófica do real. A teoria filosófica vem depois. E eu não acho que ela deva não estar nessa história. Muito pelo contrário, ela tem que estar. Mas eu não posso partir da teoria. Eu tenho escutado, por exemplo, muita gente está acontecendo lá na UFABC resgatando uma teoria do Adorno, que é uma teoria que ele produziu junto com alguns pesquisadores nos anos 50, se não me engano, no final dos 40, 50, que ficou conhecido como escala F. Eles fizeram uma pesquisa sobre o fascismo e tentaram fazer uma espécie de pesquisa de campo. O filósofo fazendo pesquisa de campo é inusitado, né? Mas fizeram uma pesquisa de campo,
criando uma espécie de possibilidade de mensuração de escala do fascismo naquele momento nos Estados Unidos, né? E hoje tem alguns alunos da Federal que estão estudando isso por conta de um grupo de pesquisa, enfim, que tem lá. Me chama muita atenção quando o pessoal vem dizer que estão estudando o Adorno e a escala F do Adorno. Não porque eu não acho que a teoria do Adorno seja pertinente agora, muito pelo contrário. Mas eu entendo que essas pessoas deveriam estar estudando o fascismo nos discursos que nós temos hoje. Veja como que é interessante. Você pergunta para o cara, o que você está estudando? Ele fala, Adorno. Não, você não está estudando Adorno. Eu estou estudando a escala F do Adorno. Não, você também não está estudando a escala F do Adorno. O que é que te motiva? Por que você chegou a isso? Não, eu não me conformo mais com esses discursos de ódio nas redes sociais. Bom, é isso. O Adorno vem depois, né? Então, eu acho que assim, essa tradição da filosofia latino-americana, ela nos ensinou que primeiro vem o afeto, depois vem a teoria. A teoria eu uso, ela não é o meu objeto. Eu uso ela para pensar naquilo que me afeta. Então, acho que isso é o mais importante para nós. E a segunda questão sobre o pessimismo, eu acho assim, gente, nós vivemos um tempo agora que não vai dar pra gente continuar só ficar na crítica. Deu já, não tem como, entendeu? Seria uma conivência da nossa parte achar que a nossa única tarefa no universo é elaborar crítica sobre o mundo, né? Infelizmente nós não temos mais esse privilégio. Se já tivemos esse privilégio em algum momento no Brasil, eu acho que ele já acabou. Se eu acho que a crítica pode me ajudar a sair dessa história, ela também tem que ser meio e não fim. Então, quando eu falo, né, de resgatar ou de tentar inventar, talvez entre nós, um otimismo, não é para criar uma realidade que não existe, mas porque eu acho que a gente precisa pensar na saída. A gente precisa pensar em que tipo de recurso eu tenho para enfrentar o momento que a gente está vivendo agora, né? Fazer a avaliação crítica do que está acontecendo, todos nós aqui temos condições de fazer. Eu quero ver a gente usar nosso cérebro para pensar numa saída. Então, qual é a saída para a reforma do ensino médio? Qual é a saída para a PEC? Qual é a saída para esse governo? Qual é a saída para a desorganização da esquerda? O que é que a gente vai fazer? Isso é problema filosófico, acho que de primeira grandeza. Se a crítica nos ajudou a chegar até aqui, e a gente vai continuar fazendo a crítica para nos ajudar a chegar em outros lugares, ela tem que ser meio, ela não pode ser fim, né? Então, nesse sentido é que eu acho que a gente tem que pensar nesse aspecto do otimismo. E um ponto que eu falei na minha exposição, gente, a crítica, ela é muito importante para causar um determinado estado subjetivo em nós, mas infelizmente ela as paralisa também. Tem horas que a gente se satisfaz com a crítica, ela dá uma sensação de como se já fosse suficiente, né? Infelizmente você critica e o problema continua lá do mesmo jeito, quando não é pior, né? Então é um pouco nesse sentido. Marcos? Respondendo uma pergunta que fez para mim, como, por exemplo, né, dentro de uma disciplina como a matemática, como que eu poderia pensar uma afrocentricidade para aplicar na matemática? Eu, quando era estudante do ensino médio, tinha um professor de física muito bom, que eu fiquei abismado com um dos fenômenos da física, que era se o som tinha peso. Isso quando eu falo para vocês, quando esse som, se ele tem peso. Ele não me respondeu porque não teve tempo. E talvez, se ele me desse a resposta, não sei se iria ficar satisfeito, não, mas para responder essa pergunta e essa curiosidade que quem fez a pergunta tem, eu não preciso necessariamente ter que pensar se tem algum filósofo matemático negro. Eu posso usar de outros recursos, e aqui a gente sabe que quando eu vou estudar, por exemplo, música, quando eu vou estudar violino, eu vou estudar piano, eu estou estudando matemática ao mesmo tempo. Todo mundo sabe disso. O recurso que eu posso utilizar, por exemplo, para explicar ou usar uma filosofia africana, é usar de outros recursos que me levem ao pensamento também matemático africano. Posso usar, por exemplo, a calimba. Você sabe o que é calimba? Pois é, não sabe, agora você vai saber. Calimba é um instrumento musical africano, pequenininho, feito de coco. Então eu não preciso dizer, olha, a matemática sai daqui, não. Isso aqui é um instrumento africano, feito de coco. A gente vai aprender matemática hoje com ele. Como, professor? A partir das ondas sonoras que a calimba produz, que é diferente das ondas sonoras do violino, que não é nosso, mas a calimba está onde? Foi feito de um coco lá da Bahia. Olha que bonito isso. Então eu não preciso dizer para o menino que ele tem que estudar. Eu posso dizer, ó, isso aqui eu posso estudar matemática a partir do instrumento africano. Isso é um dos métodos que eu posso utilizar. O outro é pensar também um tipo de matemática, uma etnomatemática. E nós pensamos matemática a partir da maneira como nós aprendemos matemática, que é racional, pitagórica, cartesiana, mas existem outras matemáticas para além da nossa. Eu posso, por exemplo, estudar espaços geográficos
dentro de constituições africanas. Eu não preciso dizer para ele que a matemática é africana, mas eu posso, e eu estou levando ele para uma perspectiva afro-matemática, sem situar para você uma etnomatemática, que é possível também. Que como nós agora vivemos um momento de muito mais de soma e pouca subtração, eu posso usar outros recursos da matemática, que não é essa matemática que nós temos como modelo. Então eu posso usar esse recurso, que é através da música, e posso usar instrumentos musicais, eu posso usar espaços, que não precisa ser necessariamente o espaço que nós estamos conhecendo, posso usar espaços geográficos africanos, corpos africanos, para explicar a matemática. Então recursos eu tenho muito. Eu estou dando só o exemplo da matemática. Se quiserem depois outros exemplos de outra disciplina, como que se faz para dar um sentido para aquela disciplina, instrumentos musicais, a matemática tem vários, etnomatemáticas tem várias também, nós não temos uma única matemática, esse é o nosso defeito, achar que a matemática, por exemplo, é única, que a sociologia é única, que a filosofia é única, que a psicologia é única, que a psique é única, e não é única, essa é a que nós aprendemos, mas existem outras que nós podemos explorar também. Até ele fez a pergunta aqui no comecinho, ele está perguntando que ele vai lá na Praça da República e vê o pessoal fazendo a rodinha lá a roda de capoeira na República. Porque existe uma coisa que me preocupa muito, que é uma coisa que o pessoal discute, que é a apropriação de uma cultura. Eu não discuto muito isso, não gosto de discutir esse negócio de apropriação. Meu problema é quando vira mercadoria, mas existe apropriação. A pergunta dele é muito mais inteligente. Se existe ali um know, se existe ali um conhecimento. Bem, existe. O que falta? Alguém para ir lá descobrir. Porque quando eu vou lá e vejo uma roda de capoeira, ou quando eu vejo a capoeira de Angola, eu não vou... eu ouço a música, então eu tenho que pensar, o som do atabaque para mim não é um som do atabaque, o som do atabaque para mim é uma batida do coração. Então mexe com meus afetos, quando eu vou na Bahia, vou na roda de capoeira, e escuto o som do atabaque. Quem vai na orquestra sinfônica chora, beleza, que mexe com seus afetos. Os meus afetos, eles mexem quando eu escuto o som do atabaque na Bahia. Então toca no meu coração, assim como alguém escuta o violino, toca no seu coração. Só que eu preciso que alguém pense isso de maneira metodológica. No meu caso, de maneira metodológica afrocentrada. No caso de outras pessoas, é de maneira metodológica, seja lá qual for. Mas é dar um sentido filosófico para aquilo que eu estou passando. Então existe um pouco de conhecimento numa roda. Lógico que existe. Existe estética. Quando a gente vai, por exemplo, na exposição de balé e vê as meninas saltando na ponta do pé, nossa, que coisa linda, parece um anjo saltando. Pô, os negócios jogando capoeira, é um anjo também, só que é um anjo preto, forte, musculoso, só que foge do nosso padrão estético. Pô, o negão é preto, é forte, é musculoso, eu não sei o que foge, mas a menina saltando parece por que parece um anjo? Porque eu acho que vejo um anjo. E o negão saltando, jogando capoeira, dando 20 saltos para trás, para frente, para o lado. É ou não é um anjo saltando? Depende da minha perspectiva. Então existe estética ali também, existe filosofia ali também. O que é que precisa? Alguém que consiga epistemologicamente compreender o que se passa por ali. Fazer uma leitura crítica, analítica, filosófica, fenomenológica. Tendo satisfeito uma parcela dos interesses, né? Nem todas é possível. Aldo, por favor. Na verdade, eu achei um tema extremamente importante e quanto mais nós debatemos esse tema, mais eu tenho curiosidade e também necessidade de aprofundar. Então eu queria sugerir, não sei se o nome pode ser esse, o nome que nós podemos acordar aqui, de que pudéssemos aqui constituir um núcleo de professores de filosofia para aprofundar todo esse conhecimento de matriz africana e também esse debate da descolonização da filosofia. Eu tenho a impressão que não podemos nos encontrar em dois anos, fazer um debate desse e ter pessoas com essa qualificação e não aproveitarmos o momento para ver se nós podemos constituir algum tipo de encaminhamentos no sentido de aprofundar esse debate de forma mais organizada e sistematizada. Ótimo. Acordo da Assembleia, dos presentes à mesa e interessados, já temos 3, né? Mas toda a Educafro, né? Espalhada pelo resto do Brasil. E os que aqui se encontram presentes também, né? Podemos colocar uma referência aqui, o Marcos, como membro da diretoria da Profesp. Uma indicação, com indicador. Isso. E fora isso, nós estamos encerrando essa mesa, né? Parabéns pela atenção e disposição pós-almoço, com digestão em andamento. Nós teremos agora
7 a 8 minutos de intervalo para um café, água, banheiro, esticar as pernas, alongamento, Lian Kun, e retornamos com a apresentação de trabalhos e comunicações. Agora a nossa pergunta